Túbulos T. O que é isso? É uma invaginação da membrana plasmática, chamada sarcolema, dentro da célula. E esses túbulos T são a principal fonte de cálcio no coração. Perfeito? Porque esses túbulos são ricos em mucopolissacarídeos que atrai cálcio e o cálcio entra. Isso daqui não tem tanta necessidade, mas só para relembrar a contração muscular, aqui tem o filamento de actina e aqui tem a miosina. A actina, ela é louca para deslizar na cabeça da miosina. Só que existem duas substâncias que impedem. Quem impede a actina de ligar na miosina é a tropomiosina. Como que ela faz isso? A actina tem algum sítio de ligação para a miosina. E a tropomiosina tampa esse sítio. E quem gruda a troponina, a tropomiosina, na actina é a troponina. Perfeito? Como que acontece a contração? O cálcio chega aqui, o cálcio se liga na troponina e a troponina larga a tropomiosina. Com isso, a tropomiosina sai de cima do sítio de ligação da actina com a miosina e as duas se ligam. E aí ocorre a quebra de ATP e ocorre a contração. Tudo bem? Perfeito. Eu não vou gastar muito tempo com isso, porque tem coisa mais importante. Relembrar o básico da anatomia do coração. O sangue chega pela veia cava inferior e superior, atinge o átrio direito. Passa do átrio direito para o ventrículo direito através da válvula tricúspide. Quando o coração contrai, o sangue passa do ventrículo direito para o tronco pulmonar. Vai para a artéria pulmonar, pulmão, e volta para o átrio esquerdo através das veias pulmonares. Passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide. E quando o coração contrai, o sangue passa do ventrículo esquerdo para a aorta. E aqui para a gente relembrar também a parte histológica, as camadas do coração. A parte mais interna chama endocárdio. A muscular é o miocárdio. E a mais superficial é o epicárdio. São as camadas do coração. O tecido de revestimento do coração chama pericárdio. Isso é importante porque tem uma questão mais para frente que fala: as três camadas do coração são endocárdio, miocárdio e pericárdio. Tá errado. Pericárdio, ele reveste, mas as camadas são essas três. Isso é importante saber porque o impulso elétrico, ele parte do endocárdio ou subendocárdio, que está aqui por baixo do endocárdio, em direção ao epicárdio. Perfeito? De dentro para fora. Sistema gerador e condutor do coração. Existem três que são capazes de gerar. É o nodo sinusal, o nodo atrioventricular e o sistema de Purkinje. O sistema de Purkinje são pequenas fibrinhas que estão entrando mesmo no ventrículo. O nodo sinusal está localizado na parede posterolateral do átrio direito, importante saber essa localização, e é o marca-passo do coração, ou seja, é ele quem determina a velocidade com qual os outros nodos vão gerar impulso. Se o nodo sinusal gera 80, o átrio ventricular gera 80 e Purkinje gera 80. Beleza, surgiu, gerou aqui no nodo.
Do nodo sinusal até o átrio ventricular, existem as vias internodais. O ramo anterior, ou de James, o posterior, de Thoron, e o lateral, de Weckenbeck. E existe a via interatrial, que ela sai do ramo anterior de James. Essa daqui, ó, interatrial. Beleza. O impulso veio até o nó do átrio ventricular. O nó do átrio ventricular, ele está localizado próximo do septo interatrial e posterior à válvula tricúspide. Ele está no fundo do átrio direito. Do nó do átrio ventricular até atingir o ventrículo em si, primeiro ele passa pelo feixe de His, ou feixe atrioventricular. Feixe de His é por onde ocorre essa comunicação entre o átrio e ventrículo. Essa é a única comunicação entre o átrio e o ventrículo. E o feixe de His, ele emite dois ramos, o ramo esquerdo e o ramo direito. E igual eu tinha comentado, esses ramos, eles passam pelo espaço subendocárdico. Ou seja, aqui, ó, em direção ao epicárdio. E por fim, atinge os ramos aqui, né? Os ramos de His, e por fim, as fibras de Purkinje, que aí penetra pelo miocárdio. É pelas fibras de Purkinje, ó. Aliás, retomando, feixe de His está no subendocárdio. Fibras de Purkinje sai do subendocárdio para o epicárdio. Agora o marca-passo do coração. O que acontece? O nódo sinusal é capaz de gerar 70 a 80 impulsos por minuto. Quando é o nódo sinusal que está comandando o coração, o nódo atrioventricular gera 70 a 80. E as fibras de Purkinje, 70 a 80. Mas vamos supor... aliás, o nódo sinusal, como ele está no começo do átrio, somente se o ritmo for sinusal que ocorre a despolarização atrial. Não concordam comigo? Se o nódo sinusal está aqui no comecinho do átrio, quando ele despolariza, gera despolarização atrial. Se o impulso... Aliás, se o nódo sinusal parar, quem vai predominar é o nódo atrioventricular. Só que o nódo atrioventricular, ele está meio que depois do átrio, embaixo do átrio. Então, ele não tem capacidade de despolarizar o átrio. Com isso, se ocorrer uma parada sinusal, a pessoa perde a contração dos átrios. E a contração dos átrios contribui com 20% do débito cardíaco. Então, se para o nódo sinusal, perde 20% do débito cardíaco e a pessoa pode desmaiar. Mas isso eu detalho mais para frente. Então, se o nódo sinusal parar, quem assume é o átrio ventricular. Só que ele só tem a capacidade de gerar por si só 40 a 60 impulsos por minuto. E se ele para também, quem passa a predominar é a rede de Purkinje, que só gera de 15 a 40 impulsos por minuto. E aqui eu coloquei um exemplo de parada, que seria o bloqueio aliás, não de parada, mas de bloqueio atrioventricular, que é quando a pessoa tem uma fibrose na região entre o átrio e o ventrículo. Então, o impulso sinusal não consegue chegar no ventrículo. E se o ventrículo fica sem esse estímulo sinusal, ele ativa a rede de Purkinje. E a rede de Purkinje retoma os batimentos de 15 a 40 por minuto. Só que nesse meio tempo, entre ocorrer ou a parada sinusal
ou o bloqueio atrioventricular, ou seja, não chegou o impulso do nódo sinusal no ventrículo, o ventrículo fica sem sangue e não bombeia. E isso gera um desmaio. E esse desmaio é chamado de síndrome de Stokes-Adams. Até que depois de 30 segundos, né, a rede de Purkinje retoma os batimentos. E aqui está outro exemplo, ó. Agora sobre o sistema nervoso autônomo. Quais são os efeitos? O simpático, como vocês já sabem, ele excita o coração e aumenta a frequência cardíaca. E ele inerva o coração como um todo. Agora, o parasimpático, ele inibe o coração, ele diminui a frequência cardíaca. Então, ele inerva muito bem o nódo sinusal e o átrio ventricular. Mas o parasimpático não inerva o ventrículo, chamado escape ventricular. Por quê? Porque caso ocorra um potente estímulo do nervo vago, vai inibir o sinusal, vai inibir o átrio ventricular. A pessoa desmaia. Só que depois de 30 segundos, a rede de Purkinje retoma os batimentos de 15 a 40 por minuto. E depois de 1 minuto, o baroreflexo retorna à frequência cardíaca normal. Deu para entender a função do escape ventricular e a síndrome de Stokes? Pera. Eu não. Pera. O escape ventricular, ele que causa a síndrome de Stokes? Ou ele Não, ó. acontece por causa dela? A síndrome de Stokes é o desmaio. E a síndrome de Stokes pode ser causada, é uma síndrome, então pode ser causada por várias situações diferentes. O exemplo que eu dei aqui é para explicar o porquê do parasimpático inervar o nódo sinusal e atrioventricular, mas não o ventrículo. Mais uma vez. Vamos supor que ocorra um potente estímulo do nervo vago. Ele inerva muito o sinusal e atrioventricular. Então vai inibir esses dois. Só que se o parasimpático inervasse muito o ventrículo também, iria inibir o ventrículo. Então iria parar o coração inteiro. E a pessoa morreria. Mas como tem esse escape ventricular, o que é o escape ventricular? O parasimpático não inerva o ventrículo. Então, se tiver esse potente estímulo, para o sinusal e atrioventricular. E a pessoa desmaia. Isso que é a síndrome de Stokes-Adams. Parou o sinusal e atrioventricular, a pessoa desmaiou. Só que depois de 30 segundos do coração parado, a rede de Purkinje se torna o marcapasso do coração e retoma os batimentos de 15 a 40 por minuto. Perfeito? Então ela vai assumir a função do coração. Isso. Entendi. Ela se torna, o fibra de Purkinje se torna o marcapasso do coração, que determina. E depois de 1 minuto, o baroreflexo retoma os batimentos normais. Vão me parando ou pedindo para repetir. E aqui eu coloquei um exemplo do que seria esse potente estímulo do nervo vago. Por exemplo, a síncope, que é o desmaio. Não se sabe o porquê, mas qualquer perturbação que gere qualquer perturbação no córtex pode gerar. Por exemplo, você viu sangue, perturbou o córtex, o hipotálamo ativa o tronco encefálico, que ativa o vago.
E o que o vago faz? Vai inibir o nó do sinusal e o nó do atrioventricular. E a pessoa vai desmaiar. Síndrome de Stokes-Adams. Depois de 30 segundos, o sistema de Purkinje retoma os batimentos de 15 a 40 por minuto. E outro efeito do nervo vago, além de atuar no coração, ele causa vasodilatação nas artérias, fibras parasimpáticas arteriais. Causa vasodilatação tanto dependente do endotélio, quanto independente do endotélio. Vasodilata. E algumas fibras simpáticas vão atuar no músculo piloeretor e sudoríparas. Aí a pessoa, quando desmaia, ela arrepia tudo e soa muito. Essa parte é boa. Olha que quadrinho bonito. Agora eu vou bem devagar. Isso, explica como se você estivesse falando para uma ameba. Bem calmo, bem tranquilo. Uhum. Vamos lá, robozão. Despolarização do nódo sinusal. Agora eu vou imaginar, vai exigir muito da imaginação. Pensa do jeito mais tosco possível, que fica mais fácil. Célula. Essa célula do nódo sinusal, assim como toda célula, em repouso, ela é mais eletronegativa. Perfeito? Por isso que a DDP de repouso dela é menos 60. O que acontece? Eu até coloquei aqui porque eu estava dando uma lida no Guyton. Qual que é a origem do potencial de ação da célula do nódo sinusal? Ela é autoexcitável. Ela mesma tem um próprio ciclo de despolarização e repolarização. O importante é que ela em repouso, menos 60. Vai diminuir a ação da bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque ela é autoexcitável. Então, tudo isso que eu vou explicar é um ciclo que se autossustenta. Reduziu a bomba de sódio e potássio. Acumula sódio dentro. Se acumula sódio dentro, ela começa a despolarizar e ficar mais positiva. Então, coloquei aqui, repouso. Ela vai ficando positiva, acumula sódio, até que quando essa célula atinge a DDP de limiar, que no coração é menos 40, ocorre a abertura dos canais de sódio, voltagem dependente. Abre mais canal de sódio, entra mais sódio de uma vez e despolariza de uma vez. Gera a ação, ela conduz. Então, daqui, do repouso até o limiar, sódio entrando. Quando atingiu o pico, ocorre fechamento dos canais de sódio voltagem dependente, para de entrar sódio. E ocorre a abertura dos canais de potássio voltagem dependente. Então, potássio começa a sair e a célula volta a ficar negativa. Até que ela volta para o repouso. Do repouso até o pico, despolarização. Do pico até o repouso, repolarização. Só que quando a célula ela volta para o repouso, os canais de potássio continuam abertos por um curto tempo. Mais potássio sai, agora a célula que iniciou em repouso, ela perde potássio, ela fica mais negativa.
E esse período é chamado de período refratário relativo. Para que serve isso? Para dificultar que um novo estímulo despolarize essa célula. Porque se a célula ela estiver, por exemplo, aqui, ó, menos 80, fica mais difícil dela atingir o limiar, que é menos 40, do que se ela tivesse em repouso. De menos 60 para menos 40 é pouco. Agora, de menos 80 para menos 40 dificulta. Alguma dúvida? Lucas, Oi. eu não entendi, tipo, no repouso, vai reduzir a bomba, Uhum. vai acumular sódio e acontecer o quê? E a célula vai ficar mais positiva. Mas despolariza. Isso, está despolarizando. Aí, quando ela despolariza, vai subindo o limiar. Ó, quando ela despolariza, despolarizar é ficar positiva, porque naturalmente a célula está polarizada negativamente. Então ela começa a despolarizar até ela atingir o limiar. Quando ela atinge aqui o limiar, abre mais canal de sódio e aí sim a célula atinge seu potencial de ação. E ela gera seu efeito. Ah, entendi. Ela só vai repolarizar quando chegar nesse zero, né? Que fecha os canais de sódio. Não. Ela vai começar a repolarizar quando ela atinge aqui zero. Quando ela atinge o pico, ela começa a repolarizar. Entendi. Obrigada. Deu para pegar? Sim, senhor. Eu coloquei aqui aumento de potássio no líquido extracelular, seja de qualquer motivo, vocês já sabem, da parte de renal, aumentou potássio. O excesso de potássio diminui o potencial de repouso. Então, se a pessoa está com hipercalemia, o potencial de repouso dela, em vez de iniciar em menos 60, inicia, por exemplo, em menos 80. Então, vai dificultar essa célula despolarizar. Então, o excesso de potássio diminui a frequência cardíaca, porque afasta a DDP de repouso da DDP do limiar. E agora o efeito do simpático e do parasimpático aqui. Só dando uma recapitulada. Qualquer célula do corpo, para ela gerar o potencial de ação e fazer seja lá o efeito dela, dependendo de célula para célula, ela tem que atingir o limiar. Por exemplo, se começar a acumular sódio, começar a ficar positivo, mas não atingir o limiar, não vai acontecer nada. Agora, se atinge o limiar, acontece tudo. Essa é a lei do tudo ou nada. O que o simpático faz? O simpático, ele abre canal de sódio no coração. Então entra mais sódio e a célula fica mais positiva. Em outras palavras, o simpático, ele aproxima a DDP de repouso, que antes era menos 60, para a DDP do limiar, que é menos. A DDP de repouso da célula no simpático vira menos 42. Está muito mais perto do limiar do que antes, né? Então, qualquer pequeno estímulo já gera o potencial de ação e aumenta a frequência cardíaca.
É o que está escrito aqui. O simpático aproxima a DDP de repouso da DDP de limiar, o que facilita a despolarização. Agora, o parasimpático, ele abre canal de potássio. Então, sai potássio e a célula fica mais negativa do que já é. Ou seja, o parasimpático, ele afasta a DDP de repouso da DDP de limiar. Então, o parasimpático, ele dificulta atingir o limiar e, né, despolarizar. Por isso que o parasimpático, ele diminui a frequência cardíaca. Só para ficar bem mais ilustrado, imaginem que o impulso é o cursor do mouse. E eu estou sobre o efeito do simpático, eu estou assustado. Minha DDP de repouso está no menos 42. Se entrar um pouquinho de sódio, já atinge o limiar e despolariza. Agora, se eu estou sobre o efeito do parasimpático, afasta a DDP de repouso. Então, precisa de muito sódio para eu atingir o limiar e despolarizar. Perfeito? Ai, que medo! Que sensação que vocês sentem? Desespero. Não, esse slide tá bonitinho. Eu fiz antes, eu fiquei feliz, porque antes eu acho que estava difícil de entender. Eu vou bem devagar também. Isso tudo que eu expliquei é como uma célula despolariza. Daqui até aqui, despolarizou. Agora a gente vai ver como que ocorre essa condução desse impulso. Tudo começou no nódo sinusal. Vou bem devagar também. O impulso do nódo sinusal, ele vai para duas regiões. Ele vai para os átrios, para o esquerdo e para o direito, e ele também vai para o nódo átrio-ventricular. Eu coloquei aqui as velocidades com qual o impulso vai do nódo até o átrio esquerdo ou do nódo até o átrio direito. A velocidade com que o impulso vai do nódo sinusal até o átrio esquerdo é 1 metro por segundo. E do nódo sinusal para o átrio direito é 0,3 metros por segundo. Perceberam que a velocidade do nódo sinusal até o átrio esquerdo é maior? Isso é simplesmente pelo fato de que o nódo sinusal ele já está no átrio direito. E agora o átrio esquerdo está do outro lado. Então, para que os dois átrios contraiam ao mesmo tempo, o impulso tem que chegar mais rápido no esquerdo. Tudo bem? Agora, deixando um pouquinho os átrios de lado, o impulso, então, do nódo sinusal chega no nódo átrio-ventricular em 0,03 segundos. Quando ele chega no nódo átrio-ventricular, especificamente nas chamadas fibras transicionais do nódo átrio-ventricular, esse impulso ele fica 0,09 segundos parado aqui. Por quê? Por que que demora tanto aqui no nódo átrio-ventricular? Para que primeiro ocorra a contração atrial, para depois acontecer a contração ventricular.
Porque se não fosse esse retardo que existisse aqui, se o impulso simplesmente fosse para o átrio e fosse para o ventrículo e chegasse nos dois ao mesmo tempo, imagina o átrio e o ventrículo contraindo ao mesmo tempo. Não faz sentido. Por isso que existe esse retardo aqui no nó do átrio ventricular. Para o átrio contrair primeiro e depois contrair o ventrículo. Alguma dúvida do retardo? Beleza, estamos aqui no nó do átrio ventricular. Agora, do nó do átrio ventricular até o feixe de His, ou feixe átrio ventricular, é o mesmo. Do nó do AV para o feixe de His, leva mais 0,04 segundos. Totalizando o tempo de retardo, 0,13 segundos. Qual que é o tempo de retardo total? 0,13 segundos. Então, o impulso foi para os átrios e chegou aqui, no nó do átrio ventricular e feixe de His. E ficou 0,13 segundos aqui, para dar tempo dos átrios contraírem. E aí, então, o impulso passar para o ventrículo e contrair o ventrículo. Outra coisa interessante. Se a gente somar aqui, ó, o 0,03 segundos do nó do sinusal até o AV e o 0,13 segundos, a gente tem 0,16 segundos. 0,16 segundos, ó, aqui no eletro, só dando um tapinha já no eletro, para ir imaginando. 0,16 segundos é o tempo do impulso aqui até aqui, do intervalo PQ. A onda P, lembrando, é a despolarização atrial. Então, daqui, ó, até aqui, acontece a despolarização atrial e o retardo fisiológico, que somados geram o intervalo PQ. Retomando, então. Nó do sinusal mandou mensagem para os átrios, 0,303 segundos para o nó do AV, 0,09 segundos ele ficou retardado aqui. 0,04 segundos do nó do AV para o feixe de His. Beleza. Aí agora, lembrem lá do que eu expliquei. Isso aqui que eu desenhei aqui, aqui ó, são os átrios, eu nem expliquei, né? Aqui são os átrios, aqui são os ventrículos. E aqui no meio é o septo interventricular. O feixe de His, ele tem 2 ramos. E esses 2 ramos passam bem aqui, ó, na parte do endocárdio. Chegou aqui no feixe de His. Agora, da porção distal do feixe de His, que está aqui no septo interventricular, até o sistema de Purkinje, leva 0,03 segundos. Ó, só para complementar também, aqui eu estou ilustrando o que seria o sistema de Purkinje, mas na verdade o sistema de Purkinje ele está espalhado por todo lugar aqui, ó, do ventrículo, inclusive aqui no septo. Então, quando eu falo que passou do feixe de His para o sistema de Purkinje, isso está acontecendo aqui, está acontecendo aqui, está acontecendo aqui, e leva 0,03 segundos. Beleza? E como o sistema de Purkinje está distribuído pelo ventrículo todo, para resumir bem essa parte, é praticamente o impulso passou do septo interventricular para o resto do ventrículo inteiro. Só que agora o impulso ele tem que passar
do subendocárdio, que é a parte aqui mais interna do coração, até o epicárdio, que é a parte mais externa. Isso leva mais 0,03 segundos. Perfeito? Existe só uma pequena diferença, porque aqui, ó, do subendocárdio até o epicárdio, isso está acontecendo em toda a região do coração. E ao mesmo tempo, o impulso que desceu aqui pelo septo interventricular, ele agora volta pela parede do ventrículo até a base do coração. Aí lembrar de anatomia, a base do coração é mais ou menos na região que fica as válvulas atrioventriculares, perfeito? Então o impulso ele desce até o ápice e depois ele sobe até a base de novo. Só que percebam que o tempo desse circuito total até o ventrículo direito é 0,21 segundos, porque o ventrículo direito ele é mais fino. E o tempo total até o ventrículo esquerdo é 0,22 segundos. Eu tenho asma. E rinite. Alguma dúvida dessa parte? Eu vou repetir. Mas tem alguma coisa que ficou com dúvida? Isso, essa parte ali do nódo para os átrios e do nódo atrioventricular, é tudo ao mesmo tempo? Que ele vem daqui para os átrios até o nódo atrioventricular? É. Sim. E aí depois dos átrios vai para onde? Aí tipo fica circulando, vai repetindo? Não, aí vem aqui para o átrio e despolariza o átrio. Inferno. E fica só no átrio mesmo. Porque o único lugar que comunica átrio com ventrículo é pelo nódo atrioventricular. Então o impulso que chega aqui, ó, ele não passa daqui para cá. Entendi. Outra coisa que eu não ressaltei, mas que é bem importante, é por que ocorre esse retardo aqui. O porquê eu expliquei, que é para dar tempo do átrio contrair primeiro, para o ventrículo contrair depois. Mas quem garante esse retardo é porque essa região ela tem menos junções gap, são fibras mais delgadas e mais eletronegativas, o que tudo isso dificulta a passagem. E ele gosta disso. Então, o impulso foi gerado no nódo sinusal. Agora eu vou recapitular um pouco mais rápido. Nódo sinusal, átrios. Nódo sinusal, nódo atrioventricular. Chegou no nódo atrioventricular, até penetrar pelo feixe de His, leva 0,13 segundos, que é o tempo de retardo, para dar tempo do átrio contrair e o ventrículo contrair depois. Quando ele atinge aqui o feixe de His, no septo interatrial, do feixe de His, que está aqui, até o sistema de Purkinje, entenda o sistema de Purkinje como toda a massa do ventrículo aqui, leva 0,3 segundos. Beleza. O impulso atingiu o Purkinje, espalhou aqui pelo ventrículo. Agora, leva mais 0,03 segundos para esse impulso que chegou no restante do ventrículo passar da parte de dentro do ventrículo para fora do coração. Então, o impulso no ventrículo ele tem esse sentido, ó, do meu mouse. Vem para cá, vem para cá.
vem para cá e volta aqui para a base. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse movimento, ó, acompanhe o cursor do mouse. Imaginem como se tivesse vários impulsos saindo pela lateral do cursor do mouse, espalhando mesmo. Top. Aqui outra imagem, essa é a do Gaito, explicando bem bonitinho. Agora, a despolarização, isso tudo foi a despolarização das células do nodo, gerador e condutor. Agora, sobre a despolarização das células contráteis. É o mesmo princípio daquela outra imagem, só que tem uma pequena diferença. Ó, a célula contrátil, a gente acabou de ver como que gerou impulso no nodo, como que espalhou o impulso, e agora como esse impulso das células elétricas vai estimular a célula contrátil. O impulso atingiu essa célula via gap, ou seja, o impulso enviou sódio para dentro dessa célula. A DDP de repouso de uma célula contrátil é diferente de uma da célula elétrica. Ela é mais eletronegativa, ela está em menos 90. Chegou o impulso, chegou sódio, ela começa a ficar positiva. Quando ela atinge o limiar, que aqui é menos 70, abre canal de sódio e voltagem independente. Entra muito sódio e a célula fica muito positiva. E ela contrai. Quando essa célula atinge o pico, acompanha aqui, ó. Começou a entrar sódio, atingiu o limiar, entrou muito sódio, atingiu o pico. Do mesmo jeito que acontece na outra. Fecha canal de sódio, para de entrar sódio. Abre canal de potássio, começa a sair potássio. Só que aqui na célula contrátil existe uma pequena diferença. Que quando abre canal de potássio, olha aqui no mouse, o que deveria acontecer de uma vez era ficar negativa de uma vez, igual aquele outro gráfico que a gente viu. Só que aqui na célula contrátil, ao mesmo tempo que abre canal de potássio, sai potássio, começa a ficar negativa, ocorre a abertura de canal de cálcio lento. Então está saindo potássio e está ficando negativo. Só que ao mesmo tempo está entrando um pouquinho de cálcio. Então está saindo carga positiva, está ficando negativo. Mas está entrando um pouquinho de carga positiva. Isso faz com que ocorra um retardo na repolarização. Não concordam comigo? Fosse só canal de potássio aberto, o que deveria acontecer era isso. Ficar negativo de uma vez. Mas como tem cálcio entrando, ela está ficando negativa, mas ela mantém estável um pouco. Até que esse canal de cálcio fecha e o de potássio continua aberto e fica negativo de uma vez. Esse período em que os canais de potássio e de cálcio estão abertos chama período refratário absoluto ou platô. Ele tem a mesma finalidade do período refratário relativo que a gente viu, que é impedir que essa célula receba um novo estímulo, um em seguida do outro. Só que por que esse daqui é o período refratário relativo? Porque se o novo estímulo for forte o suficiente, ele ainda consegue estimular de novo. Por isso que existem as arritmias. Mas aqui, quando o período refratário ele é absoluto, mesmo que o próximo impulso seja muito forte, não consegue despolarizar essa célula. Por isso que o músculo cardíaco, ele não tem cãibra. Ele não consegue ficar
tipo, contraído eternamente, despolarizado eternamente, porque tem esse platô. Deu para pegar? Alguma dúvida? Tá indo. Perfeito. Essa parte é boa também. Só slide levinho, né? Olha que coisa boa. Agora a gente vai entrar no ciclo cardíaco. Vou bem devagar também. E tudo obedece uma sequência muito lógica. O que eu quero explicar inicialmente? Quero explicar a diástole e depois a sístole. Só que para eu explicar o início da diástole, eu tenho que explicar o final da sístole. Então, quero que vocês imaginem. Sístole, coração contrai. As válvulas semilunares, elas estão abertas para o sangue passar do ventrículo para os grandes vasos. As válvulas atrioventriculares estão fechadas para evitar que o sangue passe do ventrículo para o átrio. Diástole. As válvulas semilunares estão fechadas e as válvulas atrioventriculares estão abertas para permitir o sangue passar do átrio para o ventrículo. Até aí tudo bem? Vamos imaginar então começar a partir da sístole. O coração está contraído. Como que estão as válvulas semilunares abertas, atrioventricular fechada? O coração ele vai começar a relaxar. O que acontece primeiro? Fechamento das válvulas semilunares. Quando as válvulas semilunares se fecham, elas geram a segunda bulha, o Tá. Só que as válvulas atrioventriculares, elas permanecem fechadas por 3 milissegundos. Ou seja, começou a diástole, válvula semilunar fechou. As atrioventriculares permanecem fechadas por 3 milissegundos. Ou seja, nesse período não ocorre alteração de volume. Por isso que esse início aqui é chamado de período de relaxamento isovolumétrico. São os primeiros 3 milissegundos da diástole. Relaxamento, porque é diástole. Isovolumétrico, porque todas as válvulas estão fechadas. Para que serve esse período de relaxamento isovolumétrico? Para que a pressão interventricular, que acabou de sofrer uma sístole, está bem contraído, a pressão está bem alta, para que nesses 3 milissegundos dê tempo do ventrículo relaxar e criar uma diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo, para que o ventrículo relaxe e o sangue passe do átrio para o ventrículo por diferença de pressão. Sístole, vai começar a relaxar. Válvula semilunar fecha, válvula atrioventricular permanece fechada por 3 milissegundos. É o tempo do ventrículo relaxar, e essa diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo abre a válvula atrioventricular. Perfeito, agora abriu a válvula. Agora a gente chega no meio da diástole, que a válvula está aberta. O meio da diástole não ocorre nada de demais, só a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Nada de demais, é tudo de demais, né? O sangue passa do átrio para o ventrículo.
Agora, no final da diástole, ocorre a sístole atrial, que a gente acabou de ver. Aí, os átrios contraem e mandam o restinho de sangue que ficou no átrio para dentro do ventrículo. Esse restinho equivale a 20% do débito cardíaco, o que é muito. Perfeito? Agora, no final da diástole, como que estão as válvulas? Átrio-ventricular aberta, semilunar fechada. Vai começar a sístole. O coração vai começar a contrair. As válvulas atrioventriculares se fecham para evitar o refluxo do sangue. E as válvulas semilunares permanecem fechadas por 3 milissegundos, que é o tempo da pressão ventricular aumentar o suficiente para jorrar o sangue do ventrículo para os grandes vasos. Perfeito? Deu para pegar? Que isso? Tem ali, ó. Você tá falando? É. O que você falou? O B1, o B2 e o B3. Que tá ali. São as bolhas. Uhum. É um som? Isso. Entendi. Isso tudo que eu expliquei, espero que tenha ficado claro. Tá aqui de novo. Então vou explicar a mesma coisa de novo, só que aqui tem alguns detalhes a mais. Final da sístole. Semilunar aberta, atrioventricular fechada. Início da diástole. A semilunar fecha. E a atrioventricular permanece fechada por 3 milissegundos. Isso chama período de relaxamento isovolumétrico, que é necessário para que a pressão dentro do ventrículo diminua e o sangue do átrio abra a válvula atrioventricular. Perfeito? Por diferença de pressão. Esse início da diástole contribui com a entrada de 70% do sangue no ventrículo. Então, esse comecinho do sangue abrir a atrioventricular e entrar no ventrículo por diferença de pressão equivale a 70%. O meio da diástole é simplesmente o sangue escorrendo pela parede do ventrículo. E o final da diástole é a sístole atrial. O átrio contrai e ejeta 25% do sangue para dentro do ventrículo. No final da diástole, o volume diastólico final, ou seja, a capacidade máxima de sangue que tem no coração, em uma pessoa normal assim, de 70 quilos, é 120 mililitros. E a pressão diastólica final é de 5 milímetros de mercúrio. Pouca, porque é o período de relaxamento. Essa pressão de 5 milímetros que é o chamado pré-carga. Pré-carga é a força que o sangue exerce contra a parede do ventrículo no final da diástole. Agora vai começar a sístole, vai contrair. Ocorre fechamento das atrioventriculares, gera B1. E as semilunares permanecem fechadas por 3 milissegundos, no período de contração isovolumétrico, que é o tempo do ventrículo aumentar a pressão. Ventrículo esquerdo aumenta para 80, porque ele precisa jorrar para o corpo todo, e o direito aumenta 8, porque precisa jorrar só para o pulmão. E nesse início aqui da sístole, ocorre a ejeção de 80% do sangue do coração, que equivale a 70 ml. E quem que é esse 70 ml? É o volume sistólico. Lembra
do PA igual a DC vezes RPT, DC é igual a VS vezes FC. Volume sistólico é a quantidade de sangue que o coração ejeta em um batimento, e equivale a 70 ml. E do meio e final da sístole, o restante do sangue que sobrou, vamos lembrar que o início tinha 120 na diástole, 120. No começo da sístole, ejetou 70. Esse 50, ele fica retido no coração. Então, a cada batimento nosso, a gente não ejeta todo o volume que tem no coração. Ejeta só 70 ml. E esse 50 fica lá de chorinho. Para que serve esse chorinho? Para caso eu precisa ativar o simpático de uma vez, assim, precisa sair correndo, aí sim acontece essa ejeção desses 50 ml. Perfeito? No início, então, na nossa diástole, 120. Volume diastólico final. Na sístole, acontece a contração. Ejeta 70, que é o volume sistólico, e permanece 50, que é o volume sistólico final. Alguma dúvida aqui do ciclo cardíaco, dos volumes? Tudo certo. Eu coloquei aqui, a fração de ejeção é igual ao volume sistólico sobre o volume diastólico final. Porque tem algumas questões que precisa disso. E outra curiosidade é que o atleta, ele tem maior volume sistólico em repouso e menor frequência cardíaca. Por quê? Porque o atleta ele contrai muito músculo. Então aumenta muito o retorno venoso, o que aumenta o volume sistólico. E se o débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca, se ele tem um aumento de volume sistólico, ele tem uma diminuição da frequência cardíaca. Por isso que protege o coração do atleta. Por isso que ser atleta é bom, reduz a frequência cardíaca. Conscientização. Tem isso aqui também, né? Achei que tinha acabado o ciclo. Mas esse ciclo é tudo que a gente já viu. Só que o interessante dele é que ele coloca atividade elétrica e sonora junto. Vamos lá. Aqui é uma sístole. Quem que gera sístole é a despolarização ventricular. E quem que é a despolarização ventricular no eletro é o QRS. Então aqui está QRS, iniciando a sístole. No início da sístole, ocorre o fechamento da válvula atrioventricular, para evitar o sangue voltar para o átrio. Só que a válvula semilunar permanece fechada por 3 milissegundos, que é esse pequeno espaçozinho aqui. O que acontece nesses 3 milissegundos? A contração isovolumétrica. Contração, aumento da pressão. Por isso que a pressão está aumentando aqui. Isovolumétrico, sem alteração de volume. Por isso que o volume está inalterado aqui. Abriu a válvula aórtica. Aí o sangue... abriu a válvula aórtica. A pressão interventricular continua aumentando para ejetar tudo até o talo. E durante a sístole, o volume ventricular diminui, porque o sangue está sendo ejetado. Perfeito? Agora vai começar a diástole. Primeiro de tudo, fecha as válvulas semilunares
e as atrioventriculares permanecem fechadas por 3 milissegundos, que é o período de relaxamento, por isso que aqui a pressão ventricular está diminuindo, relaxamento, isovolumétrico, e não ocorreu alteração do volume. Até que abre a válvula atrioventricular e entra sangue no ventrículo. Por isso que o volume ventricular ele aumenta na diástole. O sangue está entrando. Só que vejam que no final da diástole, o que acontece? A contração atrial. Por isso que no final da diástole aqui está a nossa onda P, que gera a contração atrial. Então acontece esse aumento da pressão dentro do ventrículo, porque contraiu o átrio. É por isso que ocorre um leve aumento do volume ventricular, porque teve a contração atrial. Tô até suando. Tudo bem? E para finalizar aqui a parte de ciclo cardíaco, esse outro gráfico. E esse que ele adora pôr na prova também. Só tem uma coisa que eu sempre fico de colocar e agregar aqui, e caiu questão, se eu não me engano, até recente, que é o que é a onda A, C e V. Mas eu não lembro. Ciclo cardíaco. De novo, ó. Esse é um gráfico de pressão no ventrículo e esse é o de volume. Tá vendo que tem duas regiões que não ocorre alteração de volume? Começando por essa região aqui, ó. Nessa região, tá diminuindo a pressão do ventrículo e não tá alterando o volume. Esse é o período de relaxamento isovolumétrico. Então, o sangue enche, ó, aumenta o volume até 120, até que ocorre aqui, ó, o fechamento da válvula mitral e ocorre, ó, o período de contração isovolumétrico. Então, aqui começou a sístole. Aumentou a pressão no ventrículo sem alterar o volume. Aumentou a pressão até abrir as válvulas semilunares e ocorreu a sístole, o período de ejeção. Por isso que daqui até aqui diminui o volume. Sístole. E aqui está enchendo, diástole. Aqui está diminuindo, sístole. E percebam os valores. Lembra, o volume diastólico final é 120. Durante a sístole é ejetado, ó, quanto que foi ejetado? De 120, voltou para 50. Foi ejetado 70, que é o volume sistólico. E no final da sístole, a gente tem o volume sistólico final, que é aquele chorinho que fica no coração, que equivale a 50. Aqui eu coloquei só sobre as bulhas. A primeira bulha, então, ela acontece durante a sístole e coincide com o fechamento das válvulas atrioventriculares. Tum! E embaixo eu coloquei só a definição que o Guyton traz, só por conhecimento. Não é o fechamento em si que gera o som, é a vibração ali. Só que coincide, isso que é importante. A segunda bulha, ela ocorre no início da diástole
no final da sístole, que coincide com o fechamento das válvulas semilunares, que gera o Tá. A terceira bulha, ela acontece no meio da diástole. E o que está acontecendo no meio da diástole? O sangue está escorrendo pela parede do ventrículo. B3 não é auscultada normalmente. Geralmente, quando ela é auscultada na gente adulto, é patológica. Mas B3 é fisiológica em criança e adolescente, que é aquele sopro inocente. E B4, a quarta bulha, ocorre no final da diástole, que equivale à sístole atrial. Então, B4 é a contração atrial. E ela não é auscultada normalmente também. Se ela for auscultada normalmente, indica patologia. Aqui os focos de ausculta, para decorar. Agora, quanto aos sopros. A gente acabou de ver bastante sobre sístole e diástole e as válvulas. Deixa eu ver essa aqui. É a mitral. Sobre a mitral. Vou falar sobre a mitral. O mesmo vale para a aórtica, mas na válvula bicúspide. Durante a diástole, como que a válvula bicúspide deve estar? Me respondam. Muito bem, aberta. Durante a diástole, a válvula atrioventricular tem que abrir para o sangue passar do átrio para o ventrículo. Agora, imaginem se eu tenho um defeito de abertura da válvula mitral, da válvula bicúspide. O sangue na diástole não vai conseguir passar do átrio para o ventrículo. Então, o sangue vai acumular no átrio esquerdo e, por consequência, vai acumular no pulmão e vai gerar edema pulmonar. Só que aqui tem um detalhe, né? Esse defeito de abertura da válvula mitral durante a diástole chama estenose mitral. E é o que pegou muita gente na prova de vocês, né? A estenose mitral acumula sangue no átrio esquerdo. Aqui no ventrículo esquerdo diminui sangue. Por isso que estenose mitral não causa hipertrofia de ventrículo esquerdo. Perfeito? Então, defeito de abertura da válvula mitral ocorre na diástole. Agora, durante a sístole, o coração vai contrair. A válvula mitral, ela deve fechar para evitar que o sangue passe do ventrículo para o átrio. Mas na regurgitação ou insuficiência mitral, que é o defeito de abertura da válvula mitral, essa válvula não fecha direito durante a diástole. Então, ó, o sangue que deveria vir para a aorta, parte dele sofre refluxo e volta aqui para o átrio esquerdo. Tudo bem? Estão vivas? Na medida do possível. Então eu coloquei melhor descrito aqui, ó. Sopro sistólico. Ou seja, vamos pensar na sístole. Na sístole, a válvula mitral, ela tem que fechar para evitar o refluxo. Então, se tem defeito de fechamento da válvula mitral,
ocorre regurgitação ou insuficiência mitral. Volta sangue para o átrio. E quando essa válvula que não fechou direito, ela abre, esse sangue acumulado no átrio cai tudo para o ventrículo. E gera sobrecarga de volume e hipertrofia cardíaca excêntrica. Que a sobrecarga de volume faz o coração crescer para fora. Durante a sístole, a válvula mitral pode ter defeito de fechamento. Mas durante a sístole, a válvula aórtica ela tem que abrir. Então, se tiver defeito de abertura da válvula aórtica, a pessoa tem estenose aórtica. Então, o coração está batendo, mas o sangue não está indo do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, o coração aumenta a força, começa a bater mais forte, e é o que gera sobrecarga de pressão e hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Então, se aqui na estenose aórtica, dificuldade do sangue sair pela aorta, o sangue está com dificuldade de sair pela aorta, aumenta a força de contração do coração e gera hipertrofia concêntrica. Perfeito? É tudo muito imaginativo. Enquanto eu vou falando, vocês têm que imaginar anatomicamente e imaginar a consequência. Diástole agora. O coração está relaxando. A válvula mitral, ela tem que estar aberta. Se a válvula mitral tiver defeito de abertura, chama estenose mitral, que é o que está aqui. O sangue não consegue passar do átrio para o ventrículo. Então, ele acumula no átrio esquerdo, acumula no pulmão e gera edema pulmonar. E eu escrevi aqui, não afeta o ventrículo esquerdo. Mas se ela for muito intensa, esse excesso de água no pulmão acaba congestionando a artéria pulmonar e congestiona o ventrículo direito. Então, estenose mitral não gera hipertrofia de ventrículo esquerdo, mas pode gerar hipertrofia de ventrículo direito. E por fim, durante a diástole, a válvula aórtica ela tem que fechar. Então, se eu tiver um defeito de fechamento da válvula aórtica, se ela não fechar, o restinho de sangue que estava subindo pela aorta, ele volta com tudo e cai no ventrículo esquerdo. Então, esse paciente ele tem regurgitação ou insuficiência aórtica, com sobrecarga de volume, o que gera hipertrofia excêntrica. Deixa eu ver quanto que falta aqui para chegar em eletro. Falta 2 slides. Aí eu dou uma pausa para a gente relaxar, vocês espairecer a mente e voltar para eletro. Mas a parte de eletro, ela está mais tranquila, porque a parte de eletro ela é mais decorar mesmo, entender, mas a parte de decorar é bem fácil. Agora eu quero que vocês imaginem comigo, coraçãozinho. Imaginem anatomicamente. Se eu tiver um defeito da válvula tricúspide, qualquer defeito que seja, não necessariamente. Imaginem que tem insuficiência cardíaca direita no geral. O ventrículo direito não está conseguindo bombear sangue. Vai acumular sangue no átrio direito. Se acumula sangue no átrio direito, acumula sangue nas veias cavas, e as veias cavas drenam o sangue do corpo todo. Ou seja, insuficiência cardíaca direita congestiona o corpo inteiro.
Gera anasarca, que é o edema generalizado, estase jugular, ascite, edema de membros inferiores e hipertensão. Agora vamos imaginar insuficiência cardíaca do lado esquerdo. Congestionou o coração do lado esquerdo. O ventrículo não está dando conta de bombear. Vai congestionar sangue no átrio esquerdo, o que vai congestionar sangue nas veias pulmonares e vai congestionar o sangue no pulmão, vai gerar edema pulmonar. Que se for muito intenso, vai congestionar o pulmão e vai congestionar as artérias pulmonares que levam sangue para o pulmão. Então, congestiona a artéria pulmonar, congestiona o ventrículo direito, congestiona o coração direito. Ou seja, a principal causa de insuficiência cardíaca direita é a insuficiência cardíaca esquerda. Perfeito? Então, o principal sintoma aqui é edema pulmonar. Mas, se for muito intenso, pode gerar os mesmos sintomas aqui. Perfeito? Agora vamos para as consequências fisiológicas da insuficiência cardíaca. Se o coração não está conseguindo bombear direito, vai diminuir o volume sistólico e vai diminuir o débito cardíaco. E é a diminuição do débito cardíaco que vai gerar todas as consequências ruins da insuficiência cardíaca. Por quê? A diminuição do débito cardíaco gera ativação do simpático e ativação do sistema renina-angiotensina. Isso tudo, a ativação desses dois sistemas, é um mecanismo de compensação. Por quê? Porque se diminuiu o débito cardíaco, por feedback negativo, o que o corpo entende? Vamos aumentar o débito cardíaco. Vamos aumentar o sangue no corpo, o sangue que volta para o coração. Então, ativa o simpático. O simpático aumenta a pressão arterial, aumenta o retorno venoso, diminui a filtração glomerular, porque o simpático causa vasoconstrição da aferente, e com isso aumenta o sangue que volta para o coração, para aumentar o débito cardíaco. E o sistema renina, angiotensina, aumenta a pressão arterial, aumenta a reabsorção de sódio e água. Então, aumenta mais líquido no corpo para aumentar sangue no coração e aumentar o débito cardíaco. Perfeito? No começo da doença, essa diminuição do débito cardíaco ativa o simpático e o sistema renina. E o simpático e o sistema renina conseguem compensar essa insuficiência. O simpático e o sistema renina conseguem aumentar o débito cardíaco. Então, no paciente com insuficiência cardíaca compensada, o débito cardíaco dele está normal, por conta do simpático e sistema renina. Mas se esse paciente ele aumenta a sua demanda, vai fazer uma atividade física, ele sente um cansaço extremo e aí sente todos os sintomas, síncope, desmaia, tudo bem? E, só mais para complementar, na fase compensada, então, o paciente está com débito cardíaco normal, mas a pressão arterial dele está aumentada, que foi o que caiu na prova de vocês também, perguntando o que acontece, né, na insuficiência cardíaca compensada. Está compensada
por conta do simpático e sistema renina, que aumentaram o retorno venoso. Se aumentou o retorno venoso, aumentou a pressão arterial. Aumentou a pressão atrial. Tudo bem? Essa parte é mais fácil. E para finalizar essa primeira parte, hipertrofia. Imaginem ou vasoconstrição, uma pessoa que tem hipertensão, ou estenose aórtica, defeito de abertura da válvula aórtica. O coração precisa fazer mais força para ejetar. E ele precisa fazer essa força de fora para dentro. Então, o coração aumenta o pós-carga, que é a força necessária para vencer a resistência arterial. Isso gera uma sobrecarga de pressão. E o mecanismo pelo qual acontece essa hipertrofia aumenta o estiramento das integrinas e ativa os genes hipertróficos. Só que no caso da hipertrofia concêntrica, como essa força é de fora para dentro, a deposição dos sarcômeros ocorre em paralelo. Olha aqui, ó. Aqui tem um sarcômero, aqui tem outros sarcômeros. Está sendo depositado em bloquinho, em paralelo. Assim, em direção ao lúmen. Então, cresce para dentro. E isso diminui a quantidade de sangue que volta para o coração. Diminui o volume diastólico final, diminui o volume sistólico, diminui DC, diminui PA. E isso ativa o sistema renina-angiotensina, que aumenta a frequência cardíaca, o que estimula a hipertrofia. Ou seja, é um mecanismo burro. No início, assim como aqui, ó, o simpático e o sistema renina, no começo eles compensam. Mas depois de certo tempo, a pessoa vai viver isso por anos. Aí isso daqui vira um mecanismo compensatório burro, porque isso daqui começa a congestionar ainda mais o coração. O mesmo vale para aqui. E, por fim, a hipertrofia excêntrica, que é por aumento do retorno venoso. Ela pode ser fisiológica, no caso de atleta, ou patológica, no caso, por exemplo, de insuficiência mitral. Aumentou o retorno venoso, aumentou a quantidade de sangue no coração, aumentou a força pré-carga, que é a pressão que o sangue faz contra o ventrículo, uma força de dentro para fora. Aumenta o estiramento da integrina, ativa gene hipertrófico. Só que como a força de dentro para fora, a deposição dos sarcômeros ocorre em série, uma na frente da outra. Então a parede do coração desse paciente fica mais fina, mais delgada. E ela tem dificuldade de contrair. O que diminui o volume sistólico, diminui DC, diminui PA, ativa o sistema renina-angiotensina, que aumenta a frequência cardíaca e estimula a hipertrofia. No início, o coração ele é compensado por conta dessa lei de Frank-Starling. Quanto mais sangue chega, mais o coração estira, com mais força ele contrai e mais sangue ele ejeta. Só que até que chega um ponto que isso não aguenta mais. Tudo bem? Uma pausa de 10 minutos para nós. Não precisa nem sair. E a gente termina aqui, eletro. Beleza?